Vamos lá, então, repercutir toda essa história com entrevista importante para você acompanhar aqui com a gente com o presidente da CPI da pandemia, o senador Omar Aziz, que faz uma gentileza enorme, uma deferência gigantesca de, apesar de todo esse tensionamento, de apesar de todo o trabalho, tenho certeza que o senador dormiu muito pouco, disse sim para estar aqui comigo, com você que me acompanha na CNN e com os nossos analistas. Senador, Mona Lisa falando, a Perrone que não é do Amazonas, o senhor me ouve bem? Muito bem, Mona Lisa. Prazer estar com você e com os telespectadores da CNN. Prazer é todo nosso. Presidente, eu gostaria de começar aí com a repercussão, claro, do que nós acabamos de ouvir por parte do presidente Jair Bolsonaro. Bem, se ele não quer responder à CPI, então eu vou sugerir ao presidente, se ele quiser o conselho, né? Responda ao povo brasileiro. Pode responder ao povo brasileiro. Não responda à CPI, responda ao povo brasileiro. Aí, aqui eu vou falar em nome de muitos brasileiros. Com certeza. Presidente, o Luiz Miranda levou para você uma denúncia e o senhor disse que quem estava por trás disso era o seu líder na Câmara, o deputado Ricardo Barros. Só isso, presidente. Agora, tudo bem. O senhor pode fazer jogar qualquer dejeto dentro da CPI, mas não faça isso com o povo brasileiro. Responda ao povo brasileiro, presidente. Senador, agora há pouquinho também, o deputado Ricardo Barros tuitou, num tom também em relação à carta, por isso que eu emendo aqui a pergunta. Ricardo Barros disse: não há terrível suspeição. Basta a CPI ouvir a mim e a Precisa. Todos os já ouvidos na CPI me isentaram, diz Ricardo Barros. Adiaram meu depoimento e o do Maximiano, logo não querem esclarecer nada. Querem manter uma falsa narrativa de que há irregularidades. Porque o timing de ouvir Ricardo Barros é fundamental para as investigações, na opinião do senhor e dos que apoiam aí esse adiamento do depoimento de Ricardo Barros. Eu vou te fazer uma pergunta, Manoel. O que você entendeu desse Twitter do Ricardo Barros? Eu entendo que ele diz que quer ir, apesar que o entrevistado é o senhor, mas farei essa deferência ao presidente da CPI. Vamos lá. Que ele quer ir, mas ele, ao mesmo tempo, desqualifica e diz que não há suspeição nenhuma. Mas quem é que lançou a suspeição sobre ele? Não fomos nós. Exato, são os depoentes. Não foi a CPI. Não foi, Mona Lisa. Não inverta, ele não pode inverter as coisas. Ele tem que questionar o presidente e dizer: Bolsonaro, eu sou teu líder. Você disse para aquele deputadozinho, sei lá, bota gente, que eu era o cara que estava por trás disso. Ele tem que perguntar para o Bolsonaro, não é para mim, não é para a CPI. Ele não tem que explicar nada para a CPI. Ele tem que pedir explicações ao presidente. E hoje, fazendo um favor ao deputado Ricardo Barros, nós enviamos uma carta ao presidente para que se ele confirmava ou não. Porque o deputado Luiz Miranda não foi o presidente da CPI, Omar Aziz, não foi o relator Renan Calheiros, não foi o senador Randolph, não foi nenhum membro da CPI que acusou o senhor Ricardo Barros, o deputado Ricardo, de nada. Mona Lisa, volto a repetir, segundo o depoimento do deputado Luiz Miranda, o deputado Luiz Miranda esteve na casa, na residência. Quem está nos vendo, não foi no Palácio do Planalto, não foi uma audiência marcada, não, ele esteve na casa, na minha casa, só vai as pessoas que eu quero. E na casa do presidente, com certeza, também. O presidente, num sábado à tarde, recebe o deputado Luiz Miranda. O deputado Luiz Miranda leva suas preocupações em conta e leva lá em voice, e ele diz que vai procurar vai mandar para o DG, que é o delegado-geral da Polícia Federal, e lá faz um comentário. De novo esse cara, não sei o quê. E a gente questionou o Luiz Miranda, a CPI toda, e no final, quando a senadora Simone Tebet foi fazer seu pronunciamento, ele disse: não, é o deputado Ricardo Barros que ele falou. Então foi isso. Foi uma conversa que eu não estava presente, foi uma conversa entre
deputado Luiz Miranda, o irmão dele, que é servidor da saúde, e o presidente. Eu vou aconselhar o deputado Ricardo, tem que fazer um Twitter, presidente, por favor, diga ao povo brasileiro que o senhor não disse isso para o deputado Luiz Miranda, que o senhor não me acusou de estar por trás de nada. Não é a CPI que está acusando ele. Então, eles querem criar uma versão. Não, eu vou lá para esclarecer o quê? Esclarecer que o presidente não falou do deputado? Quem tem que esclarecer isso é o presidente, não é a CPI. Então, para ajudar, nós mandamos uma carta. Como ele disse, e eu não vou repetir as palavras dele, até porque o presidente tem toda uma liturgia. Por gentileza. Infelizmente, tá certo? Não vou repetir, tá? Mas quem ouviu ainda há pouco, talvez ele pense isso da CPI. Né? Ele tenha vontade de fazer isso com a CPI. Mas então não responda a CPI. Tenho certeza que o presidente não vai usar esse adjetivo que ele usou agora para o povo brasileiro. Responda, presidente, ao povo brasileiro. Senador, os nossos... O senhor falou ou não falou do seu líder no governo, na Câmara, o deputado Ricardo Barros? Se o senhor não falou, ótimo, o mentiroso é o Luiz Miranda. Se o senhor falou, ótimo, o Luiz Miranda estava falando a verdade quando falou isso na CPI. Basta um sim ou não, senador? Basta um sim ou não, é tão simples. É aquela coisa que o ministro Pazuello falou. É simples assim. Um manda, outro obedece. Como o senhor não vai responder a carta, e já disse, né? Então, pelo menos ajude seu líder, está ficando chato para ele. Senador, os nossos analistas participam da entrevista enquanto o senhor toma uma aguinha. Vamos lá. Yuri Pita, por favor, chega na conversa, Yuri. Obrigado, Mona. Boa noite, senador. Obrigado por estar conosco. Queria ouvi-lo. O senhor já se pronunciou ontem no plenário do Senado sobre a nota do Ministério da Defesa, voltou a falar sobre o episódio e como o senhor se relaciona com as Forças Armadas e, novamente, explicar que o senhor estava falando de indivíduos na sessão de ontem e não das instituições. Mas, à medida que a CPI ainda tem como alvo, como investigados, pessoas que têm origem na caserna, que tem origem militar. O senhor imagina que, à medida que essas investigações avançarem, que a CPI tem acesso ao conteúdo daquele dossiê que o senhor mencionou na oitiva com Roberto Dias, podem se repetir episódios de tensão com as Forças Armadas, ou o senhor acredita que, passado o episódio de ontem, as conversas institucionais entre Senado e Ministro da Defesa, a CPI vai poder trabalhar e investigar, não importa se sejam pessoas de origem civil ou pessoas de origem militar? Ninguém está acima da lei, todos têm que cumprir a Constituição. Eu não acusei nenhuma instituição de ter feito absolutamente nada. O general Paulo Sérgio é testemunha que quando ele me ligou, me comunicando que o ex-ministro Pazuello tinha tido contato com duas pessoas que estavam com Covid e pediu adiamento por 2 semanas, eu o fiz. E ainda disse, general, quem está vindo aqui não é um general 3 estrelas do Exército Brasileiro. Quem está vindo aqui era uma pessoa que estava no Ministério da Saúde. Não foi as Forças Armadas que nomeou o general Pazuello no Ministério da Saúde. Da mesma forma como não foi as Forças Armadas que colocou o senhor Elcio Franco, coronel Elcio Franco lá. O que eu disse e repito 1000 vezes foi que muitos membros das Forças Armadas deveriam estar envergonhados com o envolvimento e as coisas que estão sendo faladas ali. Foi isso. Eu conheço bem as Forças Armadas. Pelo menos do Comando Militar da Amazônia, em que eu fui governador e convivi anos com eles, fui vice-governador. Lá serviram grandes generais, general Heleno, comandante militar da Amazônia, general Vilas Boas. Lá atrás, vários generais. No meu estado, nós temos batalhão do Exército em vários municípios. E uma coisa é servir na Amazônia, outra coisa é servir numa cidade desenvolvida.
Esses são heróis. Protege a soberania brasileira, protege a Amazônia. A Amazônia é brasileira, está a serviço do mundo. É protegida pelo Comando Militar da Amazônia. É protegida pelas Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. Quando tem uma grande cheia e os municípios ficam debaixo d'água, quem nos ajuda com seus navios, hospitais, é a Marinha. Quando precisa transportar qualquer tipo de coisa importante para a população do Amazonas, quem nos ajuda é a Aeronáutica. Quando precisamos de homens do Exército, diuturnamente, eles estão ali para ajudar. Como é que eu vou falar mal das Forças Armadas, que eu conheço o tamanho da importância que eles têm para o Brasil? Eu falei em pessoas. E volto a repetir, não foi o Exército Brasileiro, não foi o Ministério da Defesa, não foi o comandante do Exército, não foi o comandante da Aeronáutica, nem foi o comandante da Marinha, que nomeou os militares que, quando foram para lá, foram como civis para atuar em áreas técnicas. Não foi para atuar em área militar. O ex-ministro Pazuello foi para lá para ser ministro da Saúde. É a ele que nós estamos questionando. O coronel Elcio foi para lá para ser secretário executivo, não da Marinha, não do Exército, não da Aeronáutica. Foi para lá para servir como servidor público dentro do Ministério da Saúde. Como é que eu vou fazer um negócio desse? Aí há um envolvimento do Coronel Blanco. Que culpa tem o Exército? Que culpa tem as pessoas que estão no Exército? Se um ou outro, seja qual a origem, você não olha, quando o cara é ministro, qual é a cor dele, qual é a religião dele. Você não olha o que ele... A gente olha o currículo das pessoas. Eu não sei se o ministro A ou B é espírita, é evangélico, é católico. Aí o cara faz uma besteira, aí, não, todo católico. Quem eu sou louco para fazer um negócio desse? Então acho que a nota foi desproporcional, baseado numa fala que está aí para todo mundo ver. Não foi uma declaração escrita que um jornalista pode ter deturpado o que eu falei. Não. É uma fala que eu fiz dentro da CPI da Covid como presidente. E aí houve esse desproporcionalidade em relação ao que eu falei. Eu vou continuar investigando, senador, só não acho... Oi? Posso pedir uma gentileza para o senhor? Não quis interromper seu raciocínio, mas eu preciso pagar um intervalo de 1 minuto. É 1 minuto mesmo, não é retórica. Continua com a gente, por gentileza, senador Yuri Pita. Tem o Fernando Molica ainda, Renata Agostini, para fazer a pergunta. Posso pausar 1 minutinho, senador? Preciso do seu sim. Muito obrigada, senador. Tá vendo? É dura aqui a vida da Mona Lisa para interromper. Me perdoe se eu interrompi o raciocínio do senhor. Na volta o senhor retoma. Fica então você com a gente em 1 minutinho. A gente continua essa entrevista com o presidente da CPI da pandemia, o senador Omar Aziz. É isso, 1 minuto mesmo, viu, senador? Era 1 minutinho de verdade. Vamos continuar, então, com a entrevista. Muito obrigada, senador, pela paciência de continuar aqui com a gente. É claro que se o senhor quiser completar o raciocínio, fique à vontade, ou eu já posso chamar a Renata Agostini para fazer uma pergunta para o senhor, senador? Pode chamar a Renata Agostini. Eu acho que esse tema, ele já está superado, nós temos muito trabalho e a gente não vai ficar debatendo isso mais não. As palavras que eu coloquei está aí. Tá certo. Renata Agostini, chega na conversa agora você, Renata, por favor. Senador, boa noite. Sobre dossiês, tivemos hoje o senhor dizendo que um dossiê chegou, aquele dos irmãos Miranda, mas ontem, durante a CPI, o senhor pressionou ali Roberto Dias, dizendo que sabia que ele preparou um dossiê para se defender, que sabia que tinha e-mails. Queria que o senhor explicasse como é que o senhor teve conhecimento desse dossiê, onde está esse dossiê, se o senhor acha que a CPI também vai ter acesso a esse dossiê. A CPI, quando começa, e a participação de muitas pessoas que não estão dentro da CPI, mas estão acompanhando a CPI, você começa a receber muitas informações, muitas. A CPI recebe muitas informações diariamente. Hoje, por baixo, eu devo ter recebido dentro do meu gabinete
mais de 1.000 e-mails. Pra você ter uma ideia, muitas pessoas dando força, tem que continuar, tá por aí e tal. Muitas pessoas dando informações, e essas informações chegam, e você vai procurar saber se tem algum fato, alguma coisa concreta para você não ser irresponsável. Ontem, eu falei várias vezes para o Roberto Dias: Roberto, a gente sabe, o que aconteceu? Quando o Roberto Dias tentaram tirar a primeira vez e não conseguiram, houve uma interferência para ele ficar, mas tiraram os 2 assessores que ele tinha, diretos, e trocaram por pessoas de confiança do Coronel Elcio. Naquele momento, ele viu que ele estava sendo estrangulado, que ele estava virando a rainha da Inglaterra dentro do departamento dele. Somatizado a isso, em janeiro, o Coronel Elcio, ele faz uma portaria que retira dele a discussão sobre vacina e passa tudo para ele como secretário executivo. Ele começa a se preparar, lógico, não preparar. Muitas pessoas pediram favor para ele, muitas pessoas devem ter mandado e-mail, mensagem de celular e outras coisas que ele sabe. Ele preparou esses documentos, tipo um dossiê, para dizer: olha, não vem que não tem. Isso é um ponto. Quando eu perguntei para ele, teve uma hora que ele disse bem assim: não está aqui comigo, está fora do Brasil. Ele falou isso na CPI. Eu insisti, mas me disse o que tinha um e-mail desse. Porque ele disse que muitos vinham de dentro da Casa Civil. Então, você tem essa coisa. E está na mão de quem isso? Está na mão de um primo dele chamado Ronaldo Dias, que hoje está na Espanha. É lógico que ele não mandou uma cópia só para o primo Ronaldo, deve ter mandado para outras pessoas, até para se proteger. Somatizado a isso, você tem que ver a conjuntura do que aconteceu ontem. Veja bem, na hora que eu peço para detê-lo, o governo todo vem para cima de mim. Mas bem, aí presta atenção, Mona Lisa e Renata. Né? Renata, me diz uma coisa: se o governo exonera esse servidor por indícios de ter pedido vantagens, como é que o pessoal do governo vai para cima de mim defendendo o cara? Me explica aí. Não era para eles me aplaudir? Não era para o pessoal dizer: não, tá certo, esse cara estava no governo do Bolsonaro, o Bolsonaro não admite isso, tem que prender mesmo, não sei o quê. Era isso. Mas a reação foi totalmente diferente. A reação foi totalmente diferente. A reação foi para protegê-lo. Não foi uma reação de quem saiu do governo do presidente Bolsonaro com fortes indícios de tentar tirar vantagem na compra de vacina. Então, ele está se resguardando nisso. É lógico que vai chegar o momento que isso vai chegar a gente, não tenha dúvida, né? E ele está agora sob investigação da CPI. Sim, e nós vamos continuar trabalhando. O dossiê que eu falei hoje é aquele que o Luiz Miranda tinha prometido quando depois na CPI, o deputado. Você lembra que ele disse? Sim. Eu entreguei ao ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, 2 dossiês do jeito que o Ministério da Saúde está, e ele não tomou providência. E eu falei: você pode dispor isso para a CPI? Posso. E até hoje nada. Hoje eu tinha sido informado que ele tinha mandado. Não mandou. Agora, à noite, ele disse que vai me entregar isso amanhã pessoalmente, e eu espero que ele faça isso. Porque, se tratando da área de saúde, nós temos que investigar, saber se o ministro Onyx recebeu isso e não tomou providência, e quais são as áreas que ele acusa ali, para saber se está tudo como antes no quartel de Abrantes. Só para a gente ter uma ideia de como estava quando o presidente Bolsonaro entrou e como está hoje. Senador, agora a participação é do Fernando Molica. Molica, por favor.
Boa noite, senador. O senhor falou em quartel agora, tomei até um susto. O que viria mais aí de quartel? Não, isso é uma frase antiga. Eu sei, eu conheço. Mas vamos lá. Dá para dizer que havia dentro do Ministério da Saúde uma organização, um grupo dedicado a obter vantagens indevidas na compra de produtos, de insumos, inclusive de vacinas? Esse grupo que teria o objetivo de ter propinas, de arrecadar propinas e que seria controlado ou orientado por políticos? Não, isso aí seria muita leviandade minha eu afirmar isso. Nós temos indícios fortíssimos. Existe ali, inclusive, teve uma briga entre grupos ali dentro. O esvaziamento do Roberto Dias foi uma coisa que houve ali um movimento muito forte. Você vê hoje a senhora Franciele falando lá, ela foi muito clara, né? E geralmente as coisas são direcionadas a uma só pessoa ali dentro, né? Direcionada, infelizmente, ao Coronel Elcio. Ela disse lá algumas coisas, dizendo, olha, não quiseram fazer propaganda, não tinha vacina para fazer imunização, coisas que você já tem conhecimento. Agora, afirmar é só com as investigações. Acho que nós estamos num caminho e não vai demorar muito para que a gente tenha mais subsídios para falar dessas questões. Um indício muito forte são os áudios que agora a CNN mostrou e que ontem a repórter Daniela também mostrou na CNN. Sim. Áudios que foram muito importantes para que a gente tomasse posições ali. Você vê que quando o Roberto Dias dizia que era casual, é mais fácil acertar na Mega Sena do que ser casual. Uma pessoa que vem de Minas, chega aqui, vai para um shopping e lá vê 3 pessoas tomando chopp e chega lá e diz assim, querem vacina, querem comprar... Olha, eu tenho 400 milhões de vacina para vender. Casual não é casual, nem pode ser. Eu, quando sentava para tomar chopp ou uma cerveja com os amigos, vinha lá um pessoal, sempre aparecia com um fogareiro na mão, vendendo queijo quente, aquele queijo coalho quente, e amendoim. Isso aí, mas vacina? Não. Né? E o povo brasileiro está doido para tomar vacina numa mesa de bar. Olha, aplica aqui. Quanto é a dose? Tanto. Mas não é assim. O que tem em bar é dose menos de vacina. É dose de uísque, dose de cachaça, dose de qualquer coisa. Menos vacina. Então, o Roberto Dias criou ali. E por que ele só tratou dessa vacina? Porque em fevereiro eles não estavam mais autorizados a tratar sobre vacina. Como o caso da senhora, da Célia Regina, que sozinha, sem perguntar para ninguém, uma administradora do quarto escalão toma uma decisão, o contrato previa 4 milhões de doses e ela mesma diz, não, é 3 milhões de doses. Então isso aí demonstra ou uma falta de administração muito grande e ninguém controla aquele ministério, cada um faz o que quer, né? Que eu acredito muito mais que ali cada setor faz o que quer. E para andar as coisas tem que ter uma lábia muito grande para dar preferência. E somatizado a que você me pergunta, por que não essa agilidade para comprar Pfizer? Por que essa agilidade para comprar Covaxin? Agora mesmo a vacina russa, que o consórcio Nordeste está comprando a 9,97 e o governo está comprando a $12. Lá atrás, o ano passado, hoje, a Franciele deixou isso muito claro. Não tinha vacina. Nós deixamos de comprar 70 milhões da Pfizer e 60 da Coronavac. Né? Então, quando se tratava de compra de laboratório para o governo, demorava. Não tinha resposta. 100 e poucos e-mails mandados pela Pfizer e o Ministério da Saúde não respondeu nenhum. Em compensação, em horas, o senhor Roberto Dias se encontra à noite, um happy hour, com os amigos, em plena pandemia, em janeiro, plena pandemia, em fevereiro, aliás, isso. Já marca para o dia seguinte receber no Ministério da Saúde
o seu Dominguete sai de lá, já liga para o sócio dele, aliás, liga para o Coronel Blanco, Coronel, acabei de sair daqui, agora liga lá para o Roberto Dias, para ele apressar, para ele ligar para a América, lá para o CEO da empresa e para o Cristiano. Então, se isso não foi indício de favorecimento, eu não sei o que é indício de favorecimento.